Oi galera, só passando aqui no começo do vídeo para dizer que o criador desse creepypasta foi o Game Dude 1941, tá? A creepypasta ela tá no site Fandom, e se quiserem ir lá para ver o resto, podem ver, mas se quiserem esperar pela parte 2 que eu vou postar aqui no canal, podem também. Beijos, fiquem com um bom vídeo. Um caminhão passou pela estrada da floresta até um acampamento próximo no final da tarde, balançando para frente e para trás devido ao chão da terra. O motorista manteve a calma, entrou em uma clareira, parou na lateral e saiu do veículo. Ele olhou para frente enquanto os vários metros de distância ficava ao acampamento. Acompanhado por outro veículo em um trailer, o motorista então se virou e continuou sua jornada. Do outro lado, o carro do guarda florestal chegou à estação. O motorista saiu do veículo e entrou para ver seu colega trabalhando na mesa. Manter-se ocupado? Presumo, ele perguntou. Ah, chefe! Ah, sim, você me conhece. Ele disse antes de olhar ao redor da sala. Onde está o Dave? Ele perguntou. Ele está fora de casa. Seus amigos vão acampar nesse fim de semana e ele queria se encontrar com eles para fazer um check-in. Ele explicou enquanto o chefe caminhava em direção aos consoles. Bem, desde que ele volte rapidamente mais cedo para o turno da noite, tudo ficará bem, ele disse enquanto pegava uma prancheta e voltava para a sala. A propósito, acho que você deveria ver isso, disse o outro guarda enquanto lhe entregava um papel de transcrição. Ele então pegou o papel e leu. Atividades ilegais? Entre aspas, ele perguntou. O outro guarda florestal olhou para ele e disse: Recebi um telefonema de um campista que disse que encontraram algumas árvores caídas. Considerando que uma tempestade não está marcada para outro fim de semana, e não vimos nenhum urso ou cervo por perto. Achei que deveríamos dar uma olhada, ele disse enquanto pegava suas chaves. O chefe não largou o jornal e disse: Tudo bem, vá em frente e pegue o jipe. Volte antes do anoitecer. Sei que você não gosta do escuro. O guarda florestal parou, suspirou e virou para ele. Se eu não fizer isso, espero que hoje eu supere esse medo. Ele começou a sair. Vou ligar para as atualizações. Wilco, disse o chefe, e ele foi até sua mesa. O caminhão chegou ao acampamento e encontrou os dois campistas relaxando. Seu amigo Ben sentado perto do fogo cozinhando. Ben era um jovem adulto de cerca de 20 anos. A namorada de Ben, Alex, e sua melhor amiga Olivia estavam sentadas perto, ambas na casa dos 20 anos. Alexis tinha cabelos longos e uma figura de modelo. Olivia parecia um pouco mais jovem apesar da idade. Ela usava o cabelo em um rabo de cavalo. E como ele se lembra dela da faculdade, ele começava a ficar quieto. Até que eles começaram a conversar. Ele então caminhou em direção a eles. Ben finalmente percebeu que ele estava chegando. Ah, logo! É bom ver que você finalmente conseguiu. Ele disse enquanto se levantava para cumprimentá-la. Enquanto os garotos o olharam. Loy era um garoto magro, um cara magro, em um pouco crescimento muscular e o cabelo penteado para o lado. Sim, era uma estrada acidentada, embora eu pensei ter ouvido alguma fricção nas molas. Além do que eu vivi. Ele disse enquanto os dois apertavam as mãos. Então, o que foi feito até agora? Ele perguntou. Até agora, fogueira e comida. Também planejamos nosso lugar para nadar e pescar. Ótimo! Está quase pronto, perguntou Louie. Feche agora e venha se acomodar e relaxar com as meninas, disse ele enquanto caminhava de volta para a fogueira. Poucos minutos depois, um veículo da guarda florestal chegou ao acampamento. O guarda florestal Dave desceu para ver Louie e veio cumprimentá-lo. Então ambos apertaram as mãos. Louie, bom ver você, disse Dave. O mesmo aqui. Como vão os negócios de Ranger? Louie perguntou. Lento, mas agora Eric está no caminho de outro acampamento por causa da atividade em comum. Você não vai?
Dave balançou a cabeça. Não, eu não comecei meu turno ainda. Além de Eric disse que queria fazer isso sozinho. Sem problemas, ele respondeu. É melhor eu ir. Acho que vou chegar à estação ao anoitecer. Tudo bem, então. Vou mandar uma mensagem para você de manhã, disse Louie, enquanto Dave voltou para o seu veículo e saiu. Mais ou menos na mesma época em que Dave chegou ao acampamento, o chefe estava sentado em sua mesa, quando o rádio ligou e ele atendeu. Wade aqui. Chefe, eu cheguei ao local, há algumas árvores derrubadas, mas algumas estão arrancadas, enquanto algumas outras estão inclinadas para o lado. E o campista? Ele perguntou. Nenhum sinal dele. Esperei. Vejo pegadas indo para o interior da floresta. Acho que vi alguém. Havia sons de caminhada ao fundo, seguidos em silêncio. Acho que o vejo. Vou interrogá-lo ali em breve, disse Eric. Entendido, respondeu Wade e colocou o rádio no chão enquanto se dirigia ao console. Ele inspecionou todas as atividades no parque e no condado. Ele parou quando o som de estática começou. Ele voltou para o rádio e caminhou até ele. Mas estava desligado. Ele pensou. Lou e os outros se sentaram perto do fogo. Houve risos e risos, quando Ben sussurrou para Alex e os dois se levantaram deixando os outros. A jovem Olivia balançou a cabeça. Que cachorro chifre, ela disse. Conte-me sobre isso, concordou Louie. Ela perguntou. Você já comeu pão antes? Uma vez, quando eu era bem pequeno. Você não? Algumas vezes eu era estudante do ensino médio, ela respondeu. Já faz um tempo, mas me sinto bem aqui fora. Ele disse e bocejou. Você se cansa facilmente? Olivia perguntou, inclinando a cabeça. Só quando vou para o campo ou para pequenas cidades. É assim desde o ensino médio, depois de visitar seus avós. Deve ser a vida pacífica em recuperação para relaxar a mente e o corpo, ela sugeriu. Pode ser. Eu amo o ar livre. Ele me traz alegria. Eu gosto dos animais. Já pensou em ser guarda florestal? Algumas vezes, ela respondeu enquanto se apoiava em Lou. É uma sensação boa agora. Quer fechar os olhos? Sim, disse ela suavemente. Enquanto isso, de volta à estação, Wade começou a guardar os papéis no arquivo quando o rádio voltou a ligar. Chefe? Foi Eric. E aí? Estamos esperando fortes tempestades essa noite? Não, por quê? Bem, o campista saiu correndo quando eu cheguei perto, e a sirene de tempestade tocou. Wade franziu a testa e voltou para os consoles. Deixe-me verificar os gráficos novamente, mas sei que não pressionei o sistema de alerta, disse ele antes de passar pelo monitor que não mostrava nada no radar. Tudo limpo nos sistemas, ele disse e houve uma pausa. Eu não gosto disso. Estou voltando. Espere. Espere. Eu vejo algo na floresta. O inferno? Wade olhou para o rádio que estava segurando. Chefe, vamos precisar de reforços. O que é isso? Ah! Eric. Eric! Eric! Ele chamou, mas não havia nada além de estática. Oficial Wade para Oficial Eric, entrem! Ele chamou e não houve resposta. Oficial Wade para Oficial Eric, responder! Ele não mudou o canal de rádio. Wade to Dave Rover. Sim, chefe, respondeu Dave. Alguma coisa surgiu com Eric no acampamento próximo? Vou dar uma olhada. Copie isso, estou quase na estação. Ok, quando você chegar, fique na estação. Entendido. Wade guardou o rádio no bolso da camisa. Foi até o armário e pegou a arma antes de seguir para o acampamento. Dave finalmente chegou à estação e entrou no prédio. Ele parou para ver a papelada com uma nota etiquetada. Importante, Dave. Leia isso. Ele atendeu. Árvores caídas, arrancadas, sons de alerta de tempestade. Ele murmurou enquanto abaixava o papel. O poder então começou a piscar. De volta ao acampamento, Ben e Alex os voltaram para ver os outros dois dormindo no chão. E eles se deitaram lá e se deitaram. Perto deles,
Um som de estática de rádio foi ouvido. Você deixou o rádio ligado? Perguntou Alex. Não sei, deixe-me ver, disse Ben e ele se levantou e entrou no trailer. Ele encontrou o rádio apenas para desligá-lo. Chance, ele pensou enquanto voltava para a cama. De volta à estação, Dave abriu a caixa de fusíveis para ver que o interruptor do fusível estava enfraquecendo. Ele foi até a caixa de ferramentas próxima e encontrou outra lâmpada fusível, mas estava quebrada. Droga! Ele disse e se virou ao som do veículo subindo e voltou para ver o Wade saindo do carro. Dave, pensei ter dito para você ficar dentro de casa. Desculpe, senhor, o fusível queimou. Estou tão feliz que você esteja por perto, mas temos um problema. Eric está faltando. Eu cheguei ao local, o carro dele estava destruído, não havia um sinal dele. E você não tentou o código Morse? Não, Eric. Já estaria fazendo isso para me alertar. Ele disse enquanto colocava as mãos no bolso e se revirava. Vou retomar amanhã, de manhã, com mais funcionários. Vejo você por aí, ele disse antes de sair. Dave deu um passo à frente e sabia que seu chefe estava mais preocupado. Bem, gente, esse foi o capítulo 1. E se tiver muitos pedidos, eu faço o capítulo 2, quando der. Beijos e até a próxima creep. Cuidado quando você for dormir. Eu posso estar lá.